Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Esse texto está em 1 João capítulo 4, versículo 4. Meu nome é Anderson, você está no canal A Porta Estreita. Seja bem-vindo, que a graça e a paz de Jesus Cristo estejam com você. Graças a Deus por mais um dia meditando e refletindo na palavra de Deus. Não se esqueça que no final do vídeo estaremos orando juntos. E se você quiser, fique à vontade para deixar os seus pedidos de oração nos comentários. Assim, mais pessoas estarão orando por você. Eu quero, nesse versículo que separei para a nossa reflexão de hoje, quero dar o foco apenas na segunda parte, na parte final do versículo, que diz o seguinte: porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Vejam bem, a Bíblia Sagrada, ela usa de linguagens, ela usa de comparações e ela faz analogias. E uma delas é, por exemplo, nos comparar com a luz e comparar aqueles que não creem em Deus, não vivem o Evangelho, compará-los com as trevas. Esse planeta está habitado pelos seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus, mas nós precisamos entender que nem todos os seres humanos são filhos de Deus. Todos somos criaturas de Deus, mas para uma pessoa se tornar filho de Deus, para ela ser reconhecida no mundo espiritual e até mesmo pelo próprio Deus como um filho de Deus, é necessário que essa pessoa creia em Deus através do Evangelho, através do Senhor Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou para salvar todo aquele que nele crê. Portanto, todas as pessoas que não são filhas de Deus, elas são consideradas filhas da desobediência ou também filhas do diabo, porque elas vivem na desobediência à palavra de Deus e elas vivem debaixo da vontade do diabo. E existe um sistema que governa o mundo, que rege sobre essas pessoas. Esse sistema está nas mãos do maligno. Nós chamamos esse sistema de o mundo. Quando a palavra diz o mundo, está se referindo a esse sistema, a esse padrão maligno que se rebela contra a vontade de Deus. A Bíblia diz que aquele que se constitui amigo do mundo, ou seja, aquele que faz amizade com o mundo, ele se constitui inimigo de Deus. São sistemas opostos. O sistema do maligno, o modo de vida, o padrão maligno é o mundo. Agora, o sistema de Deus divino, o modo de vida de Deus é o reino de Deus. E nós precisamos entender que existe aí uma rivalidade, não por causa do próprio Deus, mas por causa dos desobedientes, por causa do diabo. Quando eu disse desobedientes, tome cuidado. Nós não devemos considerar os homens, os seres humanos, como nossos inimigos, ainda que eles não creiam em Deus, ainda que eles se levantem contra o Evangelho. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades. Ou seja, a nossa luta é espiritual, até mesmo porque Jesus Cristo morreu por todos os homens. E não sabemos o dia de amanhã, se essa pessoa que hoje nos odeia, odeia o Evangelho, se amanhã ela estará defendendo o Evangelho, assim como aconteceu com o apóstolo Paulo. Então, sobre essa rivalidade, sobre essa polaridade, esse lado oposto, esse desentendimento, essa falta de combinação que existe entre as trevas e a luz, entre o mundo e o reino de Deus, isso aí faz com que esse sistema maligno, esse sistema mundano,
ele automaticamente rejeite as coisas de Deus. Faça com que as pessoas que vivem debaixo desse sistema não aceitem as coisas de Deus, tenham rejeição, aversão, tenham nojo, repugnância pelo Evangelho, pelos cristãos, pelo próprio Deus e pelo próprio Senhor Jesus Cristo. E esse sistema maligno que rege esse mundo, todas essas pessoas, ele usa de vários meios, de vários artifícios para guerrear contra Deus e contra tudo o que se diz ser de Deus, ou seja, contra também nós cristãos. Dentre esses vários artifícios, nós podemos colocar aí coisas. Nem sempre o sistema usa pessoas como ferramentas para combater contra o reino de Deus. Ele usa coisas para influenciar os filhos de Deus a fim de prejudicá-los. As coisas do mundo, as coisas que nos levam à distração, os prazeres do mundo, as riquezas e muitas outras coisas que tem no mundo e estilos de vida que tem no mundo que são atraentes aos olhos humanos, mas são repugnantes, detestáveis aos olhos de Deus. É por isso que a Bíblia diz que nós não devemos amar aquilo que há no mundo. Nós não devemos amar o mundo e nem mesmo aquilo que há no mundo, pois a pessoa que ama o mundo e aquilo que há no mundo, ela se torna inimiga de Deus. E além dessas coisas que esse sistema maligno usa para influenciar os filhos de Deus, combater contra os filhos de Deus, esse sistema maligno também usa pessoas. E nós sabemos muito bem que existem vários tipos de pessoas, classes de pessoas que não aceitam o Evangelho, do mais simples ao mais importante, do mais pobre ao mais rico. Nós temos casos de governantes ao redor de todo o mundo que não aceitam o Evangelho de Cristo e alguns até mesmo usam de sua autoridade para proibir a palavra de Deus, para mandar prender cristãos. É um caso, por exemplo, daqueles países, naquela região do planeta que nós chamamos de Janela 1040. Essas pessoas usam dessa autoridade para combater contra os cristãos. Então, até agora eu falei aqui de coisas do mundo, os prazeres do mundo, as atrações do mundo, e também falei de pessoas que são utilizadas por esse sistema maligno para combater combater contra os cristãos. E sem contar com os próprios problemas e dificuldades que nós enfrentamos no nosso dia a dia. O próprio pecado que habita em nós é o nosso grande inimigo. O principal inimigo com o qual nós devemos nos preocupar é o pecado que habita em nós. Você se lembra de um texto aonde o apóstolo Paulo diz o seguinte: aquele bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas aquele mal que eu não quero fazer, esse sim eu faço? Isso aí é uma representação dessa luta que tem no nosso interior contra o nosso pecado, a nossa natureza adâmica, contra o velho homem, o qual nós devemos mortificar para vivermos em espírito, andarmos no espírito, agradando a Deus, fazendo a vontade de Deus. Considerando todas essas coisas que eu falei, as pessoas que são usadas pelo maligno, as coisas e os prazeres do mundo, o estilo de vida, os diversos prazeres que o mundo nos apresenta, e também levando em consideração as nossas dificuldades, lutas, problemas, fraquezas e o pecado que habita em nós, nós vemos que nós estamos em uma grande batalha nessa terra. Essa vida que nós levamos pode ser comparada com uma
verdadeira batalha. É por isso que o apóstolo Paulo, ele usa essa linguagem militar, onde ele fala de armas espirituais, onde ele fala de couraça da justiça, onde ele fala do capacete da salvação, ele fala também do escudo da fé, ele fala da espada do Espírito, ele fala de dardos inflamados do inimigo. Ele nos chama de guerreiros de Cristo, soldados de Cristo. Jesus Cristo, na Bíblia, ele é chamado de o Senhor dos Senhores, o General dos Exércitos, o Senhor dos Exércitos. Ou seja, nós somos verdadeiramente guerreiros. Nós verdadeiramente estamos em uma batalha. E eu quero te dizer o seguinte, nós não precisamos nos preocupar no sentido de ter medo dessas coisas. É necessário que nós venhamos enfrentar essas coisas, até mesmo porque tudo isso faz parte dessa natureza terrena. Nós precisamos enfrentar todas essas batalhas, todas essas lutas, e não podemos ter medo. Jesus Cristo, uma certa vez, ele disse o seguinte: não tenham medo daqueles que podem matar o corpo, mas não podem destruir a alma. Antes, ou seja, ao contrário disso, vocês devem temer aquele que tem poder para matar o corpo e também destruir a alma no inferno. Então você precisa entender que no meio de tantas dificuldades, tantos problemas, tantas perseguições, tantas calúnias, tantas rejeições por esse sistema maligno e mundano, tantos problemas e dificuldades que nós enfrentamos, às vezes nem por causa de fatores externos, mas por causa de nossos próprios problemas interiores, nossas próprias dificuldades. Mesmo nós tendo todos esses problemas, dificuldades e lutas, nós não devemos temer e nem podemos temer no sentido de ter medo, porque o medo, ele paralisa a pessoa. O medo, ele impede a pessoa de avançar. E uma das características do verdadeiro cristão é que ele é perseverante. Isso significa que ele nunca desiste, mesmo ele enfrentando os maiores e piores tipos de problemas, dificuldades e batalhas da sua vida. Não podemos parar, não podemos desanimar, porque nós somos guerreiros, nós somos filhos de Deus. E a Bíblia Sagrada diz que nós que cremos no Senhor Jesus Cristo, ela diz que o Espírito de Deus habita em nós. E você sabia que através do Espírito Santo, Deus, o nosso Pai, e Jesus Cristo, o Filho, o nosso Salvador, eles também habitam em nós? Mais um motivo para não termos medo. E esse versículo que eu escolhi aqui para a nossa reflexão, versículo 4 do capítulo 4 da primeira carta de João, ele está dizendo isso. Aquele que está em vocês, ele é maior do que aquele que está no mundo. Você se lembra que no início da reflexão eu falei que esse sistema maligno, esse sistema mundano, ele é regido pelo maligno. São espírito, principados, potestades. O diabo, Satanás, está manipulando, está controlando e governando tudo isso. Ele é o Deus deste século, Deus com letra minúscula. Ele é o Senhor deste século, Senhor com letra minúscula. Ele é quem governa essa terra. Você se lembra de Jesus na sua tentação no deserto, quando ele jejuou por 40 dias e Satanás tentou Jesus, e em uma dessas tentações ele ofereceu a Jesus todo o mundo e toda a sua glória? E ele disse o seguinte para Jesus: tudo isso me foi entregue. Se você me adorar, se você prostrar diante de mim e me adorar, eu te dou tudo isso aqui e toda essa glória, porque tudo isso aí me foi entregue. Por causa do pecado, Satanás, o maligno, tem autoridade e o direito de governar
esse mundo, esse sistema maligno. Tudo foi entregue para ele. Mas nós não precisamos ter medo, porque aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo, conforme diz aqui em 1 João capítulo 4, versículo 4. Até mesmo porque quem criou o mundo, quem criou a terra, quem criou os seres humanos, quem criou os anjos, quem criou Satanás e os demônios, antes de se tornar Satanás, antes de se tornarem demônios, eles eram anjos, eles habitavam na glória com Deus. A Bíblia diz que houve rebelião no céu. Deus criou todos. O nosso Deus, ele é infinitamente, incomparavelmente maior do que qualquer um dos anjos que existem, maior do que qualquer demônio que existe, maior do que Satanás. Jesus Cristo pisou na cabeça da serpente. Ele derrotou o diabo. O diabo está derrotado. O tempo dele já está decretado. Até que não chegue esse tempo, nós devemos cumprir o nosso dever diante de Deus, fazer o nosso papel. E se você, e se eu, se nós não buscarmos a Deus diariamente, se nós não lermos a palavra diariamente, impossível conseguirmos cumprir a nossa missão. E além de buscar a Deus, além de ler a palavra de Deus todos os dias, além de orar todos os dias, frequentemente estar jejuando, nós precisamos renunciar à nossa vontade e viver a vontade de Deus. Isso pode até ser difícil, mas não é impossível, porque nós temos o Espírito Santo de Deus, o nosso Consolador. Ele nos guia, nos dá direção, nos ajuda, nos fortalece e nos capacita em tudo aquilo o que nós precisamos fazer nessa vida e nessa terra. Então se atente para essa palavra. Não tenha medo dos seus problemas, não tenha medo das perseguições, não tenha medo da rejeição, não tenha medo do abandono, não tenha medo dos problemas internos que surgem dentro de você, porque maior é aquele que está dentro de você do que aquele que está no mundo. E antes de orar, para finalizar essa reflexão, eu vou ler um versículo para você que está em 1 João. A referência é primeira carta de João, capítulo 5, versículo 4, que diz o seguinte: aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Portanto, creia em Deus, creia no seu Filho Jesus Cristo, creia na palavra, obedeça a Deus, obedeça a palavra, e assim você terá vitória diante de todos os seus problemas. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, nós te glorificamos e te agradecemos por mais um dia estarmos aqui meditando e refletindo na maravilhosa palavra do Senhor. Deus querido, nós te pedimos perdão pelas nossas falhas, pelos nossos pecados e por todas as vezes que nós sentimos medo dos problemas e das dificuldades e até mesmo desistimos. Mas nós te agradecemos porque estamos aqui diante do Senhor em oração. E pedimos ao Senhor perdão por todos os nossos pecados, que o Senhor venha purificar a nossa mente, o nosso coração e toda a nossa alma, Pai. Pai querido, nós te agradecemos porque estamos aqui buscando a face do Senhor e acabamos de ouvir a Tua palavra, de refletir na Tua palavra, meditar na Tua palavra, meu Pai. E pedimos ao Senhor que o Teu Espírito venha nos fortalecer, venha nos animar, venha nos encher de ânimo, de força, de coragem, de ousadia. Que o Senhor derrame, meu Pai, sobre nós poder do Senhor que vem do alto, poder, ousadia e coragem, para que nós continuemos, meu Pai, na Tua presença, guerreando, meu Deus, contra esse sistema maligno, contra principados e potestade, guerreando contra a nossa própria carne, meu Pai, que tenta desagradar ao Senhor em todos os instantes de nossa vida, Pai. Pai, nós te agradecemos porque o Senhor nos perdoou
e por isso nós não somos condenados pelo pecado. Nós somos salvos por causa da morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo, por causa do sangue de Jesus Cristo que foi derramado e nos purifica de todo o pecado. Eu te peço, meu Pai, que o Senhor dê força para essa pessoa que está me ouvindo. Dê a ela fé. Aumente a fé dessa pessoa. Aumente, meu Pai, a coragem dessa pessoa. Tira, meu Pai, o medo do coração dela. Tira, meu Pai, todo o desespero. Que o Senhor venha cessar as tempestades, meu Pai, em nome de Jesus. Mas que ela venha fazer a parte dela nessa guerra. Que ela venha ser um guerreiro valente. Que ela venha ser vitoriosa, meu Pai, nessa guerra. Em nome de Jesus, glorificando o nome do Senhor em todas as coisas. Pai, eu te peço que o Senhor venha trazer solução na vida dessa pessoa, trazer direção, trazer resposta, dar vitória a ela, meu Deus, na causa dessa pessoa, em nome de Jesus. Pai querido, eu te peço por essa pessoa que está com enfermidade física, com dor no corpo, que o Senhor venha trazer a cura, que o nome de Jesus Cristo seja glorificado através da vida dessa pessoa. Pai, eu te peço que o Senhor venha abençoar a família, abençoa a casa, abençoa, meu Pai, o relacionamento conjugal, abençoe o marido, a esposa, os filhos, os irmãos, os pais, os parentes, os amigos de trabalho, os vizinhos, Pai. Abençoa o ambiente que essa pessoa habita, que ela vive, que ela trabalha, o ambiente que ela está me ouvindo agora, que o Senhor venha repreender, meu Pai, todo o mal que esteja nesse ambiente, que a luz do Senhor se manifeste nesse lugar, que os anjos do Senhor se compareçam nesse lugar, expulsando, repreendendo, combatendo e destruindo todo o mal que foi enviado para prejudicar esta pessoa. Eu te peço, meu Pai, que o Senhor abençoe também a vida financeira e a vida material dessa pessoa que está me ouvindo. Que nada falte na vida dela. Enche, meu Pai, o coração dessa pessoa que está me ouvindo com a alegria do Teu Espírito. Enche ela com a Tua paz. Que ela venha transbordar do amor do Senhor. Que ela venha ser cheia do Teu Espírito Santo. Transbordante, meu Pai, dos frutos do Teu Espírito Santo. Eu te peço também, meu Pai, que o Senhor venha, meu Deus, satisfazer os desejos do coração dessa pessoa que estão dentro do teu propósito, conforme a tua vontade. E que o nome do Senhor seja grandemente glorificado na vida dessa pessoa e através da vida dessa pessoa que está me ouvindo. Deus querido, eu te peço também por aquele que está precisando de libertação de pecado. Se tem alguém me ouvindo, meu Pai, e tem algum tipo de pecado que ainda não conseguiu vencer, que o Senhor venha dar a vitória. Que o Senhor decrete, meu Pai, no mundo espiritual uma palavra, meu Deus, de vitória para essa pessoa. Uma palavra de libertação. Que sejam destruídas todas as armas espirituais que prendem esta pessoa. E que o Senhor venha tocar, meu Pai, com as tuas próprias mãos nessa pessoa, para que ela seja curada, para que ela seja liberta de todo pecado, que ela venha viver para o Senhor, cheia do Teu Espírito Santo, cheia de alegria, cheia de amor, cheia de paz, em nome de Jesus Cristo. Pai, nós te agradecemos e te glorificamos por esse momento e acima de tudo seja feita a Tua vontade em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu irmão e minha irmã, graças a Deus por mais um dia, refletindo e meditando na palavra de Deus e também orando juntos. Não se esqueça de deixar os seus pedidos de oração nos comentários para que mais pessoas estejam orando por você. Compartilhe essa reflexão, essa mensagem com mais pessoas para que o Espírito de Deus venha abençoar mais vidas. Dessa forma você está contribuindo com o crescimento e o avanço do reino de Deus. E deixe também o seu like para que o YouTube venha compartilhar esse vídeo com mais pessoas. E se você é novo por aqui e gostou dessa mensagem, se inscreva e não deixe de ativar as notificações para não receber novos conteúdos. Muito obrigado por mais um vídeo no canal A Porta Estreita. Até o próximo vídeo e que Deus continue te abençoando.